Boa tarde a todos, nós somos a equipe 5. A gente vai apresentar um trabalho sobre transistores para vocês. Um trabalho bem simples para vocês entenderem como eles surgiram, de onde eles vêm e de como que eles se formam, como eles funcionam, onde eles são usados e etc. Nós somos compostos pelo Eloá, Rafael Apolinário, eu que vos falo, Victor Rote, Gustavo Garcia, Guilherme Mon, mais conhecido como Guimon, e João Guilherme. Transistor é um dispositivo semicondutor geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade de corrente elétricas em circuitos eletrônicos. Foram inventados em 1947 e revolucionaram a tecnologia, pois substituíram as válvulas, permitindo a criação de aparelhos menores, mais rápidos e mais eficientes. O transistor surgiu no ano de 1948, meio que ao acaso. Nesse ano, 3 cientistas norte-americanos, William, Walter e John, descobriram um cristal de semicondutores, o silício, onde é um elemento químico que propriedades de semicondutor, o que significa que ele pode conduzir eletricidade sob certas condições, mas também atuar como isolante. E através dele apresentaram 2 tipos de junções. Os transistores, inventados em dezembro de 1947 nos laboratórios Bell Telephone, renderam a John, Walter e William o Prêmio Nobel da Física em 1956. Essa invenção revolucionou o mundo eletrônico. Elas se tornaram muito famosas a partir da década de 50, usadas em computadores, rádios, entre outros eletrônicos. Ele ajudou muito, pois era uma coisa mais pequena, menor e mais suficiente do que as válvulas de injeção. Agora eu vou falar um pouco onde são usados. Computadores e dispositivos eletrônicos. Transistores são a base dos circuitos integrados e microprocessados, permitindo o processamento de informações através da comutação de sinais eletrônicos. Equipamentos de áudio. Transistores são usados em amplificadores de áudio para aumentar o volume de sinais sonoros, produzindo som com mais potência. Transistores são usados para amplificar sinais fracos, moduladores e demoduladores, permitindo a transmissão eficiente de dados em longas distâncias. Existem cerca de milhões a bilhões de transistores dentro de um carro, e eles são parte essencial para o seu funcionamento, como no sistema de segurança, nos freios ABS, controle de estabilidade, airbags, sistemas de segurança que monitoram e atuam em situações de risco. Ele também é muito usado no motor. Os transistores eles podem controlar o sistema de injeção de combustão e o ponto de ignição. E eles também são muito usados na iluminação do carro, onde eles são responsáveis por acender e interromper o fluxo de energia dos faróis, lanternas e qualquer tipo de luz, como nos painéis, dentre outras. Tipos de transitores. Existem 2 tipos principais de transitores: transitores de junção bipolar e transitores de efeito de campo. Dentro dessa categoria, existem variações como NPN, PNP, BJT, JFETs, MOSFETs e FETs. Olá, meu nome é Victor Roth. Bem, e agora nesse áudio eu vou explicar um pouco um pouco mais sobre transistor no circuito, né? Praticamente esses 2 circuitos aqui montados, né? Um é PNP e o outro é NPN, né? Bem, praticamente o transistor em si, né? Ele possui aqui 3 pontas, né? Praticamente aqui como mostra, né? Um é o coletor, outro é a base e o outro é o emissor. Esses 2 aqui são os mais comuns entre os transistores, né? A diferença entre eles em si é que, em um transistor NPN, né, a corrente flui do coletor para o emissor quando uma tensão positiva é aplicada à base em relação ao emissor, né? E daí já o PNP, né, que seria nesse circuito aqui, a corrente ela flui do emissor para o coletor quando uma tensão negativa é aplicada à base em relação ao emissor, né? Então, resumidamente, né, os transitores NPN eles são ativados por um sinal positivo. Daí já os PNP eles são ativados por um sinal negativo,
né? Então, praticamente, resumindo o que seria o transistor, a função dele, o que seria, bem, basicamente existe uma coisa que acontece, tipo, por exemplo, quando temos uma bateria, né? Digamos, às vezes tem um LED aqui, né? Bem, aqui eu só não vou colocar o LED porque ele não é programado para isso, né? Mas, digamos, se tivesse um LED aqui e não tivesse o transistor, tivesse o LED, a lâmpada, daí cada um, tipo, consome uma certa voltagem, assim, né? Daí, tipo, a bateria, ela tem uma certa quantidade de volts, né? Só que daí, tipo, uma lâmpada acende e o outro acende meio fraquinho, né? Então, tipo, o que acontece? Tipo, quando um é acionado, ok. Só que daí quando o outro é acionado, tipo, a lâmpada dá uma fraquejada, né? O que ocorre aí é o fator de queda de tensão. Então, o transistor em si, a função dele é para que não ocorra essa queda de tensão. Então, o que acontece? O transistor, ele amplifica a voltagem, né? Ele amplifica. Então, basicamente, o que acontece, ele não deixa acontecer aí essa queda de tensão, né? E praticamente um é a polaridade negativa e o outro é o positivo. Basicamente é isso, né? Obrigado. Ok, agora eu vou explicar um pouco sobre os transitores de efeito de campos, o FET. Eles são menos populares do que os transistores bipolares, mas eles ainda são muito utilizados. Eles são dispositivos controlados por tensão, onde a tensão é aplicada em um terminal, a GAT, localizada no meio, o pininho do meio, sabe? Que controla a corrente entre os dois outros terminais, o saucer e o jump, que são o pininho da esquerda e o pininho da direita. Existem dois principais títulos, o JFET e o MOSFET. O JFET, ele é utilizado com uma junção PN, que é controlada pelas correntes. Ele é bem semelhante aos BJT, que são os bipolares. Já o MOSFET é utilizado utilizando uma camada de óxido entre o GAT e o canal. Então é utilizada uma camada de óxido entre o meio do pininho e a divisa que está entre os outros dois pinos. Para controlar a corrente elétrica, é colocada lá para controlar a corrente elétrica, permitindo que o menor consumo de energia e maior densidade de integração. Como identificar transistores quebrados? Para cada tipo de transistor, você pode fazer principalmente um teste com um multímetro. Cada um deles tem uma forma diferente de você identificar se a voltagem dele está certa ou se está errada. Mas caso você não tenha um multímetro, a forma mais fácil de identificar se eles estão quebrados ou com defeitos é notando por superaquecimento. Eles costumam esquentar muito quando estão sobrecarregados. Além disso, se eles estiverem quebrados, eles vão apresentar comportamentos inconsistentes. O circuito em si vai apresentar uma instabilidade. É bem notável várias vezes quando você tiver com um transistor quebrado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora fiquem com o vídeo que nós fizemos demonstrando a diferença entre o amplificador e sem amplificação. Essa é uma experiência e um relato de como funcionam os transistores, para vocês verem e entenderem.